Olá pessoal, bem-vindos ao Ambiente de Estudos do Med-Aula, mais uma aula de reumato. Como que a gente faz aqui? A gente faz igual aqui, na coleta seletiva de lixo, né? Então o que significa essa imagem? É a triagem. Então você precisa entender que os anticorpos reumatológicos, eles vão funcionar como uma triagem para você, para tentar identificar qual que é aquela doença. Se é uma triagem, você precisa entender, você não precisa decorar, que o reumatologista ou clínico ele está diante de uma doença reumatológica. Quais são os anticorpos que vão direcionar para cada uma das doenças? Então, primeiro ele pega um anticorpo que é o geralzão. Ele vai fazer o quê? Para saber se aquele paciente está ou não com algum tipo de doença reumatológica, tá? Então, o primeiro anticorpo de todos é o anticorpo antinuclear, chamado também de FAN. Então, nas suas provas, você vai encontrar várias questões com esses termos, ou anticorpo antinuclear, ou como FAN, que é fator antinuclear. Então, na verdade, são três formas de aparecer: anticorpo antinuclear, FAN ou fator antinuclear. Funciona como uma triagem, porque se esse FAN vier como positivo, você já, esse paciente tem uma doença reumatológica. Qual delas? Vamos seguir na análise, beleza? Então, para entender os anticorpos, a primeira coisa que você vai fazer é a titulação. Depois da titulação, você vai para o padrão. E depois você vai para o fracionamento. O fracionamento é o último, é o mais específico deles. Então aqui em cima é o mais sensível, para pegar o geralzão. E aí você naturalmente vai descendo para o funil para fazer o fracionamento, para saber qual a doença que está mais relacionada, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, qual FAN aqui está positivo? 1 para 20, 1 para 40, 1 para 80, 1 para 180, 1 para 320 ou para 640? É 1 para 160, 320 e 640. Por quê? A titulação acima de 1 para 80 é positiva. Então, se vier para você aqui 1 para 20, 1 para 40, 1 para 80, quer dizer que esse FAN está negativo na questão. E como que ela vai aparecer? Vai falar desse jeito. Realizado um FAN que esteve 1 para 80, negativo. Você está... O examinador, claro que na vida real nem sempre é assim, mas o examinador está querendo que você descarte uma doença reumatológica. Está querendo que você descarte, ok? Ah, veio lá 1 para 320. Opa, ele está querendo que eu pense numa doença reumatológica. Na hora que você titulou, foi colocando as pipetinhas lá, é porque tem muito fator antinuclear dentro daquele teste. Então está muito positivo. Por isso que o número mágico é acima de 1 para 80, tá bom? Então aqui o número mágico, se você encontrar 1 para 160, 320, está positivo, tá bom? Então olha aqui, titulação acima de 1 para 80. O 2, que é o padrão de FAN, salpicado, nuclear, como que ele está na imunofluorescência. Essa parte é a menos relevante. Eu estou colocando assim para você entender todo o raciocínio. Aqui, número 3 volta a ser importante. Existem outros autoanticorpos? Fracionamento do fator antinuclear? Tem o anti-SM, o anti-Rho, o anti-DNA dupla hélice. O que é o anti-DNA dupla hélice? Nós vamos ver na hora que a gente estiver estudando lúpus, beleza? Olha aqui, Blumenau, questão antigona, mas aí para você só entender. Uma paciente está investigando a possibilidade de ter lúpus. Podia estar falando que está investigando a possibilidade de ter síndrome do anticorpo antifosfolípide, de ter esclerodermia, tá? Qual os anticorpos abaixo é mais provável de estar presente no lúpus? Gente, anticorpo antinuclear. Ah, Sérgio, mas qual que é o mais específico? A gente não está falando de mais específico aqui. Observa, o mais provável, o mais sensível, que é o FAN, é o fator antinuclear, tá bom? O FAN é o mais sensível, ele está presente em mais de 96% dos casos de lúpus. Então aí é outro conceito que você tem que entender, porque na hora que você pega o global é a sensibilidade, na hora que você vai ficando mais específico, aí você vai entrando nos outros fatores, antifosfolípide, anti-DNA, anti-SM, anti-Rho, de qual que esses anticorpos se relacionam, ok? Este é um ponto super importante. Quais são as principais doenças em provas que você vai precisar de anticorpos reumatológicos? Lúpus, esclerodermia, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Tá? Dentro de lúpus aí tem fármaco induzido, a gente já falou antistona, tem também o psicose lúpica, que é o antiperribossomal, beleza? O artrite reumatoide, osteoartrite, vai aparecer lá para você menor que 1 para 80, vai estar 1 para 80, 1 para 40, 1 para 20, porque não estão relacionados, artrite reumatoide, osteoartrite, com esses autoanticorpos, né, que a gente está falando. Ah, Sérgio, e da artrite reumatoide? Anti-CCP.
Esse, o anti-CCP, é o mais específico, para artrite reumatoide. Tá bom? Então, o número 2 é o padrão de Phan, apenas aqui para cumprir a tabela, praticamente não cai, é muito raro, a gente analisa as principais provas do Brasil, mas praticamente não cai, muito raro mesmo. Então, a gente tem alguns padrões. Quando falar para você o pontilhado, é essa imagem aqui. O periférico, olha lá, aquela imagem lá, o nuclear está aqui, e o homogêneo, aí, o homogêneo está relacionado com lúpus induzido por drogas, fármaco induzido. Que aí, se você pedir uma imunofluorescência, você viu esse padrão homogêneo e na sequência você viria o fracionamento com antihistona. O pontilhado, lúpus, Sjögren, esclerodermia. O nuclear, esclerodermia, tá bom? O periférico, nefrite lúpica. Sérgio, pode estar um pouquinho divergente em algumas referências? Pode. Talvez por isso que os examinadores não tocam muito atenção neste ponto. Então eu fiz lá primeiro a titulação, eu encontrei 1 para 80, para 160, 320, por aí vai. Fui para a segunda etapa, que é a fluorescência, e aí, tá colocando aqui pouco relevante, eu vou para a terceira etapa. Existem outros autoanticorpos? Porque eu vi lá que o Phan está positivo. Mas é o quê? É uma síndrome do anticorpo antifosfolípide? É uma psicose lúpica? É um lúpus fármaco induzido? A gente entra nessa classificação. Aqui, gente, é a base. Você tem isso aqui é o mínimo que você precisa saber. Quais deles, Sérgio? Por exemplo, o anti-SM é o mais específico, praticamente patognomônico de lúpus. Mas por isso que você não pode confundir. Aquela questão que eu tinha mostrado é perguntando qual que é o mais provável de ser encontrado, é o mais sensível, mais de 96% dos casos. Aqui não vai estar em todo mundo, mas quando você encontra lá no fundo do funil é muito específico. O DNS dupla hélice, né, tá mais relacionada com a nefrite lúpica. Olha lá, o anti-Ro, o Sjögren, que é anti-Lo, o antihistona, fármaco induzido, anti-RNP, esclerodactilia, antifosfolípide, claro, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então aqui a síndrome, a sinopse dos anticorpos associados com doenças reumatológicas. Faltando aqui o anti-CCP, que eu já falei para vocês, é o que está relacionado com o paciente com artrite reumatoide, é o mais específico, beleza? Então fechamos. Aulinha básica só para introduzir a parte anticorpos para vocês. Tamo junto, valeu!